Agora, na sua Infinity Sat. Segurança em Debate. Apresentação e produção, Dr. Rogério Araújo. Segurança em Debate. Está começando mais um programa, nosso bom dia, está começando mais um programa Segurança em Debate aqui pela sua rede Infinity Sat. A apresentação Rogério Araújo, esse que vos fala, e sempre ao meu lado aqui o nosso colega Oberdan Campelo. Bom dia, Oberdan. Bom dia, Rogério, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Hoje nós teríamos aqui como convidado o defensor público Roberto Ney, e o doutor Cícero Roberto. Eles ainda não chegaram, nós estamos aguardando eles aí. Sabemos aqui que o doutor Cícero Roberto, que é o advogado e coordenador jurídico da APS, está nesse momento lá envolvido com o movimento que hoje está sendo deflagrado pela PM de tolerância zero. Queremos agradecer a todos esses convidados que fazem o sucesso do nosso programa. Estamos batendo recordes de audiência. Já tivemos as brilhantes participações dos colegas Sargento Reginaldo e o vereador Soldado Noélio. Do combativo, Dr. Emerson Castelo Branco, defensor público e doutor em Direito Constitucional. Nossa audiência, Rogério, está passando a fronteira do Ceará. Está alcançando o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco. E também temos lá em Pernambuco a participação dos colegas, dos nossos colegas lá do Simpol. Agradecemos a todos Simpol lá. De Pernambuco, não é isso? Isso, Pernambuco, combativo, terra dos Altos Coqueiros. Estamos alcançando lá o Pernambuco também, Rogério, né? Rogério, essa semana continua mostrando o caos da segurança pública, as rebeliões nos presídios, como lá em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, com os presos cometendo barbáries e até fazendo churrasco com a carne dos inimigos, como ocorre nas redes sociais. Uma coisa que realmente é assustadora, né? Temos também mais um enigma para desvendar, Rogério. A morte do nosso ministro Teori Zavascki, essa questão... Derrubaram o avião do ministro? Rapaz, eu não sei não. Eu estava no Rio de Janeiro, Rogério, quando caiu o avião naquelas redondezas mesmo, né, do Ulisses Guimarães. E até o hoje helicóptero em Angra, né? Então, foi em Angra, né? O filho do Teori, Rogério, inclusive já declarou aí, pelo menos corre nas redes sociais, né, que acha muito suspeita essa morte dele. Haja visto que que ele no mês de fevereiro agora iria homologar tudo que está envolvendo hoje a Lava Jato, né, com a Odebrecht. Então, vamos lá, vamos tentar. A Polícia Civil já está atuando no caso, mais uma vez, brilhantemente a Polícia Civil. Um abraço aos nossos colegas lá do Rio de Janeiro, que têm nos acompanhado também, policiais civis, porque mesmo com aquela situação em que eles estão convivendo hoje, com salários atrasados, com as dificuldades em manter a sua família, ainda saíram dos seus lares, da greve que eles estão vivendo hoje, e foram trabalhar naquelas condições lá para tentar apurar esse crime que é realmente um enigma, né? Eu já te falo crime, pode ser mesmo, é um enigma que a Polícia Civil vai se dedicar agora a desvendar, né? Por aqui, Rogério, nós temos o início da Operação Tolerância Zero da PM. Aos nossos colegas da PM, nós mandamos um grande abraço. Reeditaram a Tolerância Zero, Roberto. Eu lembro que o nosso primeiro programa, sim, nós tivemos como convidado o Reginaldo, né, e o Noélio, que gentilmente aceitou o nosso convite, esteve aqui, e nós discutimos sobre essas questões ligadas à mobilização da PM. Entretanto, naquele dia, naquela noite, né, no dia que nós iniciamos o nosso programa, eles lançaram Tolerância Zero no finalzinho da tarde, eu acho, né? Exato. E deram a suspensão, né? Suspenderam a atividade e hoje reeditaram novamente. Agora, já que a gente está aqui aguardando os nossos convidados,
E nós vivenciamos também um processo muito parecido de mobilização agora recentemente. Eu falo da categoria dos policiais civis. Mas muito me preocupa as ações dos movimentos dos policiais. Sim. Quando deflagram esse tipo de atividade. Porque aí, é uma das coisas que eu sou bem sincero em falar, é uma das coisas que eu não entendo. Eu não estou querendo aqui me meter na seara do movimento dos policiais militares, não, de forma alguma, mas eu lembro que quando a Polícia Civil deflagrou a sua OPL, né, a chamada OPL, Operação Polícia Legal, certo. Que é apenas o cumprimento da legalidade. Sim, mesmo, né, para fazer o que é de legal. Essa OPL, ela desconsiderava o fato de que policiais civis continuavam fazendo o serviço de custódia, uma atividade legal. Então, se era uma operação policial completamente legal, já foi batido o martelo em cima disso, é ilegal custódia de preso exercida por policial civil. Então, é isso que eu estou querendo falar. Quer dizer, é uma questão, é uma certa contradição. Por exemplo, se existir um movimento pela legalidade da atividade dos policiais civis, por que admitir que os policiais continuassem custodiando preso como fazem essa custódia até hoje, que é uma atividade, uma atribuição dos agentes penitenciários, né? Então, assim, esse tipo de contradição eu sempre questionei na época, né? E a categoria também achava isso meio estranho. Com relação à atividade dos policiais militares, a manifestação da tolerância zero, se viu muitas prisões, né? Até fatos assim, bem pitoresco, o cara com uma baladeira, né? O cara tentou atacar o colega policial militar com a baladeira, quer dizer. Mas é uma agressão, né? Não deixa de ser. Ele cumpriu o papel dele, que vai decidir isso é a autoridade policial. Mas se é tolerância zero, por que permite que os bingos continuem funcionando livremente no centro da cidade? Porque permite que a atividade do jogo do bicho continue funcionando livremente. Isso aí é uma coisa que muita gente não está querendo mexer, né? Pois aí esse é o problema. Foge até da seara. Tem que ter coragem, né? Tem que ter primeiro coragem, né? Coragem do Estado, coragem dos dirigentes, coragem aí, vamos ver se o novo secretário agora enxerga isso, vê, ele tem conhecimento, sabe o que acontece, né? Então, a gente quando fala de crime organizado, a gente tem muito essa visão midiática, né? De que o crime organizado é apenas os presos, os encarcerados que estão em facções, né? Isso. Na verdade, o crime organizado no Brasil, historicamente, ele sempre muda de nome. E a gente sente que, por exemplo, eu lembro que no século passado o criminoso era tido de uma forma romantizada, né? De uma forma simpática, né? Lembro. As músicas, né? O samba. O bandido da lanterna verde. Bandido da luz vermelha. Aquele cara estuprou mais de 100 pessoas, cara, e virou romântico. Filme. Havia mulheres apaixonadas por ele, mandando carta, tudo. Né? Por exemplo, eu lembro que nos anos 80 tinha uma série de produções da Rede Globo, né? Que fazia apologia ao surgimento do Comando Vermelho e da Falange Vermelha, né? Vou colocar nesse aí também o assalto do trem pagador, né? Também romântico, Ronald com o Biggs, né? Mas aí foi na Inglaterra, né? Sim, mas aqui vem repercutir aqui, não, né? Mas você vê, ele vem se salvar aqui com a gente. A mídia agora começou a entender que o crime organizado ele não é tão simpático assim, não é? Não é tão simpático assim, não. E outra coisa, o bandido, há uma cultura no Brasil de certa forma, de idolatrar a figura do bandido. Por exemplo, eu lembro de... O Bezerra da Silva é um cara que fez muito isso, né, nas suas músicas. Eu lembro que tem uma música do Jorge Benjol... Você com dinheiro, com uma arma na mão, é um bicho-papão. Que é uma música chamada Charles Anjo 45, que é uma música belíssima, mas ali ele está falando de um traficante. Isso, né? A gente aqui tá parecendo que tá achando a gente tá enchendo linguiça aqui, mas não é isso não. Na verdade, nós estamos realmente esperando nossos convidados, esperando a confirmação. Mas é bom que a gente parte esse papo descontraído, né? E apresenta algumas coisas que talvez a população ainda não tenha tido oportunidade de ouvir nessa mídia que está por aí, né? Então é isso mesmo que eu queria falar, Alberto. A gente, quando fala de crime organizado, a gente lembra apenas do bandido que está no presídio.
O cara que está arrancando o pescoço dos outros. E nem sabe por que aquilo ali está acontecendo. A mídia diz que é superlotação. Né? A mídia diz que... Mas não é um problema de superlotação. É um problema de zona de colisão. O PCC, na disputa da Rota do Norte pelo tráfico de droga, ele colidiu, né, com o CVRL, né, que é o Comando Vermelho Rogério Lengruber. Essa é a sigla, né? Rogério Lengruber. Então, Família do Norte também, FDN, né? E nessa disputa pela Rota do Norte, quer dizer, nós já estamos falando de cartéis. Certo, com relação a isso, a mídia também passa uma visão muito equivocada com relação à questão dos presídios, da situação das facções. Por outro lado, a gente esquece que existem outros né, setores com atividades criminosas organizadas. O crime, os bandidos que hoje estão na administração pública, os bandidos hoje que têm mandatos parlamentares, né, que estão na condição de secretários de Estado, são muitos. O exemplo é a Lava Jato. Está desvendando isso aí. Por isso essa preocupação, esse enigma agora do Teori, sabe? Essa morte do Teori. Aí quando você vê, por exemplo, no caso da Lava Jato, toda uma linha sucessória comprometida. Né? É verdade. É um negócio espantoso. E por outro lado, tem um outro tipo de crime organizado, que é o crime organizado, que eu até citei aqui, do jogo ilegal. Que inclusive conta com a parcimônia de agente do Estado. O jogo ilegal no Brasil, só para você ter ideia, só um detalhe aqui, o jogo ilegal no Brasil, ele movimenta 20 bi por ano. Dinheiro, ele movimenta o dobro do que a Caixa Econômica movimenta nos jogos oficiais. Pois é. E isso é autorizado pelo governo que se combata aquele senhor que está apontando o jogo ali na esquina, aquele cidadão que às vezes leva o alimento para sua família, que não tem outro recurso e está ali, sim, aquele ali, ele é combatido. Então só se autoriza que as forças de segurança levem aquele senhor para a delegacia, que faça alguma apuração. Assim como também tem outro crime organizado, que você certamente também vai abordar, que é a pirataria. A pirataria. Hoje se combate aquele cidadão que está com a barraca vendendo um produto pirata. É ilegal, mas ninguém quer combater mesmo a entrada de contêineres e diversos contêineres que chegam de fora do Brasil ilegalmente e são descarregados dentro de portos que são administrados pelo governo e também pela iniciativa privada. Ora, a coisa é tão absurda que de cada 10 contêineres que chega aqui, pode-se afirmar que apenas um esteja legalmente com toda a documentação legal, né? Hoje nós vemos o governo dos Estados Unidos combatendo bastante a China, e a China até mudou o discurso lá em Davos, na Suíça. Agora, começou a mudar o discurso. Mas é porque a China não se preocupa, a China só se preocupa com o que entra ilegal no país dele, mas não está nem um pouco preocupado com o que está mandando de ilegal para o nosso país. Inclusive quebrando as nossas empresas aqui, viu? Então é isso aí. Vamos agora para o intervalo. A gente pede desculpa mais uma vez aos nossos ouvintes. Até agora os nossos convidados a gente não conseguiu contato com nenhum. Incrível, né? Quer dizer, os convidados até agora não deram respostas, mas nós estamos aqui aguardando e o programa segue. A gente pede a compreensão dos senhores e vamos em frente. Agora eu queria deixar já uma emenda para a gente discutir no próximo aí. Essa operação ontem, com a presença do secretário, o novo secretário, né, essa saturação que foi feita nos bairros aqui de Fortaleza, inclusive com a presença de helicóptero, né? A gente pode discutir isso aí e ver qual realmente é a intenção, qual o pano de fundo disso, se realmente é uma mudança, se esse secretário vem para mudar, nós convidamos, entendeu? Como é que ele vai atender, inclusive, as demandas das categorias de força, da Força de Segurança Pública do nosso estado. Vamos deixar aberto esse aqui, porque eu acho que nesse próximo, depois do intervalo, eu acho que a gente vai discutir alguns pontos que são de grande interesse da segurança pública, tanto dos funcionários como do cidadão. Pois é, isso aí. A gente pede aí a participação dos ouvintes, né? Nós temos aí as linhas telefônicas à disposição, nós temos o nosso WhatsApp também,
E temos também um Facebook. Você pode entrar em contato aqui pelo 3025-0300, não é? E aí você pode até falar ao vivo com a gente. E através do WhatsApp, o 981303290, pode através do WhatsApp também e pelo Facebook, não é? É isso aí. Vamos para o intervalo. Segurança em debate na sua Infinity Sat. 11:32. Infinity Sat. Sábado, dia 21. Se você quer conhecer as tendências da Europa, você tem que conhecer a grife Digio. Bolsas, óculos e bijuterias. Óculos Digio tem design italiano, lentes polarizada com proteção UVA e UVB. Vários modelos e cores para combinar com seu rosto. Grife Digio tem design italiano também em bijuterias, acessórios e bolsas em couro. Grife Digio, bolsas em couro estilizadas, óculos e bijuterias com design italiano. Se você quer conhecer as tendências da Europa, você tem que conhecer a grife Digio. Grife Digio. Dias 21, 28 e 29 de janeiro, traga o seu filho e venha viver momentos de emoção e aventura no Teatro Via Sul. O Pequeno Príncipe e a Vaca Lelé. Sábados, a partir das 11 da manhã. E domingos, a partir do meio-dia. Venha com a família desfrutar de momentos especiais no Teatro Via Sul. A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180. Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. E o primeiro passo para acabar com a violência é ligar 180. Liga pra gente. Governo Federal. Venha para a F5 Solutions. Soluções inteligentes para rádios AM, FM e web, streamings de áudio e vídeo, hospedagem, sites simples e profissionais é na F5 Solutions. Planos promocionais a partir de R$19,90 com aplicativo Android grátis. Assessoria completa e um estúdio de produção pronto para atender as necessidades da sua emissora. Saia do comum. Atualize. Ligue agora ou mande um WhatsApp para 85-99918-3310. 99918-3310. F5 Solutions. Pense. Atualize. Segurança em debate. Apresentação e produção, Dr. Rogério Araújo. Bem, estamos de volta com o programa Segurança e Debate aqui pela Infinity Sat. E aí, Alberdan? Rogério, nós deixamos pendente aí um assunto a ser tratado, que é tanto a tolerância zero, né, que começa hoje aí com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e também aquela operação saturação que teve a presença, inclusive, do novo secretário de Segurança, certo? Algumas coisas também que a gente pode colocar na pauta de discussão, e já está, né? É uma declaração importante do nosso último entrevistado, o Dr. Emerson Castelo Branco, quando ele fez uma comparação, aliás, uma defesa de que o profissional da Polícia Civil deveria receber de forma igualitária com o policial federal, né? E ele fez a analogia que o promotor público, o defensor público, a exemplo dele mesmo, tem uma paridade salarial, tanto o promotor público estadual como o promotor público federal. O defensor público estadual também tem uma paridade com o federal. O juiz estadual tem uma paridade salarial com o juiz federal. Então, por que a Polícia Civil estadual não tem uma paridade salarial com a Polícia Federal, né? Então, essa discussão também para a gente aí já começar a mostrar para a população, né, quais são as reivindicações dessa classe de segurança que já está entrando num ritmo hoje de defesa dos seus interesses, a exemplo dos nossos irmãos aí da PM, que começam hoje, flagram hoje a Operação Tolerância Zero, que não é nada mais do que aplicar o que a legislação exatamente exige.
O novo secretário André Costa, inclusive nós já entramos em contato convidando, né, para o programa. Ele disse que no segundo momento vai vir, que ainda está ajustando as coisas. Mas ele tem um desafio. Na verdade, não é um desafio dele. É um desafio de todos os outros secretários e governadores que passaram pelo estado do Ceará. A questão salarial é prioritária. Não somente como uma questão de valorizar a atividade e o homem, né, que se lança numa atividade tão difícil, tão perigosa, abandonando a sua família e se colocando sem medo de morrer, sem medo de ser lesionado, né? Em defesa daqueles que nós nem conhecemos, não é, Roberto? Em defesa de uma sociedade que muitas vezes não nos valoriza. É verdade. Até um dado importante a gente colocar aqui. Nós fizemos uma pesquisa recentemente a respeito disso. A taxa de mortalidade hoje de um policial é o dobro da população mais perseguida que nós temos no nosso país, da população negra. Hoje tem uma taxa de mortalidade do negro no Brasil, homicídios cometidos contra o negro, na ordem de 45 por 100 mil habitantes. E a taxa de mortalidade do policial, das Forças de Segurança Nacional, ela chega a 90,38 por 100 mil homens do efetivo. Ou seja, é o dobro de quem mais sofre hoje. E ninguém está prestando atenção nisso. Inclusive, um dado importante até é que a gente se registre aqui, parece que a população está se acostumando de que policial vira óbito, é normal, é natural. Como se o policial ele não tivesse uma mãe para chorar, como se o policial não fosse deixar uma viúva, como se o policial não fosse deixar um órfão chorando a ausência daquele pai que poderia criar, daquela mãe que poderia dar toda a atenção de uma família para ele. Então, é importante que a gente também, dentro do que você estava colocando, Rogério, preste atenção em quem hoje nós estamos quem está assegurando, garantindo a segurança do cidadão, dando a própria vida para garantir a segurança do cidadão. Não é, Rogério? Um colega aqui, ele faz um questionamento, uma pergunta. Dá para ver o nome dele aí, colega? Não tem o nome dele aqui, mas ele diz o seguinte: pergunta por que a polícia se socorre de movimentos como tipo tolerância zero e polícia legal, quando isso é uma obrigação legal. Interessante, né? Fala aí, Robertão. Na verdade é o seguinte, que o sistema é interessante, né? Isso até vai aí, mais uma vez, a gente tem citado aqui o nosso secretário de Segurança, ao qual nós temos muito respeito, porque tem uma história dentro da segurança pública. Nós sabemos no currículo dele que ele já pertenceu à segurança municipal, à segurança estadual aqui do nosso Ceará, como escrivão do nosso Ceará, inclusive muito combativo, nós observamos isso, e também um trabalho extraordinário ele teve lá na Federal. Então, mas vale a pena a gente dizer, e ele deve conhecer também, por que nós temos que nos socorrer de uma ação que é completamente legal, a OPL e a tolerância zero. Tolerância zero, óbvio, é para ilegalidade, não é para a OPL, é para a ilegalidade. Então, para combater isso. Por que nós temos que nos socorrer? Porque nós policiais, Rogério, nós queremos a OPL, nós policiais civis. A polícia militar também quer aplicar a legalidade. Mas quem está acima de nós quer. A grande pergunta é o seguinte: quem está acima de nós deseja isso? Esse é o problema. Exige um plano estadual para que a gente cumpra isso? Tem um detalhe interessante que eu lembro que agora na greve dos policiais civis, o movimento era um movimento de OPL, Operação Polícia Legal. Isso. O Estado entrou com pedido de legalidade daquele movimento. Da Operação Polícia Legal. E o Tribunal de Justiça considerou que a polícia trabalhar dentro da ilegalidade é ilegal. Considerou o movimento ilegal.
Não é? Interessante. Considerou porque era abusivo. Quer dizer, o próprio sistema pede que a polícia trabalhe na ilegalidade. É verdade. Porque foi isso. Por mais que se diga que não respeitou um percentual, pelo contrário, naquele momento, e nós estivemos lá, se tinha um percentual mais de 50% do efetivo trabalhando. Eu digo mais, iria quase 80%. Quando a lei exige 30%. Né? O problema é que trabalhar na legalidade custa caro para o Estado. Não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar. E essa polícia vive na gambiarra. É verdade. Né? Vive na gambiarra. Eu tava vendo, inclusive, seria muito interessante fazer esse questionamento aos debatedores. E que é o tema do nosso próximo programa, pessoal. Isso aí a gente já se compromete, a gente vai tratar tanto dos colegas, dos familiares, vamos trazer os familiares, já anunciamos isso. Sim, isso é importante. Importante. Os familiares de colegas policiais, agentes de segurança pública, os agentes penitenciários. Que foram vitimados, né? Por esses criminosos que estão aí hoje destruindo cadáveres e assando cadáveres nos presídios. Nós vamos tratar disso. Mas eu estava em casa e lembrei de um fato. Quem lembra o que aconteceu no dia 15 de novembro de 2016? Você lembra? Não, me recorde aí, Rogério. Foi agora, né? No dia 15 de novembro de 2016... Já não tem mais eleição nesse Não momento? tinha, mas aconteceu um fato lamentável, que foi a morte do delegado Aldísio Ferreira. Ah, certo. Uma grande perda, inclusive. Do bairro da Maraponga. Uma grande perda. Um homem saindo da igreja. Você vê, a morte de... Ele é um delegado. E é um delegado. Não é? Se é fácil esquecer a morte de um delegado, imagine a morte de um policial militar ou de um agente penitenciário ou de um policial civil. Estão tombando aí. Mas o detalhe disso, o detalhe que eu queria trazer é o seguinte: quem matou, não é? Pelo menos é o acusado, trata-se de Danilo Andrade, e aí isso foi Danilo Andrade de Souza, de 19 anos. Com o apoio de uma menor, inclusive, né? Uma jovem menor. Inclusive, 19 anos, mas com extensa ficha criminal. Ele. E a gente sabe que o inquérito é público. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de... cometendo nenhum deslize mesmo, porque a imprensa noticiou os crimes que esse rapaz estava envolvido. Mas tem um fato muito característico com relação a isso. Ele tem nada mais e nada menos do que, olha, 1 homicídio consumado, 2, 3, 4. Isso aqui, ele foi arrolado como testemunha, porque possivelmente era menor, né? Na época do fato. Então o menor não comete crime, nós sabemos disso. Mas ele tem 3 procedimentos como infrator. Ele tem um roubo à pessoa no dia 9/8 de 2016. E no dia 18/8, ele é posto em liberdade. Ele já está na rua de novo. Numa audiência de custódia, é posto em liberdade pela 17ª Vara Criminal. Eu estou cansado de prender quem está com a tornozeleira. Estou cansado de prender. Detalhe, no dia 5 do 11, né, ele se envolve em outro latrocínio. No dia 15 do 11, ele mata o delegado. É verdade. Covardemente. Aí eu fico aqui tentando imaginar um camarada desse que tem já, enquanto menor, já tem vários envolvimentos com o mesmo crime. Quer dizer, ele é uma latrocida habitual. Uma folha, né, extensa. Claro, vai precisar ser condenado, o pronunciamento da justiça, sentença condenatória transitada, julgar, tudo bem. Mas na qualidade de acusado, é isso o que a sua ficha criminal diz. E a gente olha para os colegas hoje policiais militares. Nós temos hoje 6, ou policiais militares e civis, nós temos hoje mais ou menos 6 policiais civis que estão presos há mais de um ano. Há 1 ano e 6 meses. Sem julgamento. Há 1 ano e 6 meses, eu acho. 1 ano e 6 meses.
por um envolvimento, eu não estou fazendo juízo de valor, mas um suposto envolvimento num latrocínio. Quer dizer, primeiro, latrocínio não, numa extorsão. É extorsão. Primeiro um crime de menor monta, não é? Pelo menos de potencial lesivo à sociedade, não. Foi um indivíduo. Pois é. Não vamos defender, né? Se tiver acusado, pessoas que não tinham cometido crimes anteriores, totalmente primários. Por outro lado, nós temos lá os emprego fixo, residência fixa. Nós temos os militares também que estão presos lá, também não quero fazer juízo de valor, até para não ofender a família das vítimas. Isso. Não é? Mas que sistema é esse, Alberdano? Que lógica desse sistema é que pro policial que existe para defender a sociedade contra os criminosos, a punição é sempre exemplar e há uma condenação já cautelar, quer dizer, os caras são presos provisoriamente e ficam. Tinha um colega lá também que deu um disparo no chão. Esse rapaz, ele passou mais de um ano lá por uma tentativa de homicídio. Acusado de uma tentativa de homicídio. Olha que o advogado dele era um advogado das maiores bancas do Ceará e do Brasil, que era o advogado, o Paulo Quezado. Mas só um detalhe, sem entrar também no mérito, né, no juízo, mas assim, ele tinha 14 munições em sua arma e disparou uma no chão. Como é que alguém com 14 munições dá um disparo no chão? E é uma tentativa de homicídio. E tem interesse em matar alguém, tem intenção de matar alguém. Então, assim, que sistema perverso é esse que pro policial, pro agente de segurança, a punição é exemplar? E para um bandido, quanto mais, um bandido habitual, né, ele tem todo tipo de benefício. Parece que é medo do judiciário. O judiciário olha pro bandido ali, sabe que o cara é latrocida, homicida, e solta logo, não quer nem, sabe? É isso. Rogério, realmente é tudo isso que a população precisa saber, o que está acontecendo, né? E que nós temos aí uma mídia que não mostra isso. Aliás, uma mídia que, na verdade, cobra que essa punição seja severa, seja exemplar sobre um policial. Sabe por quê? Porque, na realidade, há um desmonte da polícia, não só a nível de Ceará, não. A nível de Brasil. Um desmonte, há um sucateamento da polícia. Não há interesse de uma mídia que hoje se habituou a viver do crime, da criminalidade, e aí você aponta alguns até parlamentares que estão se servindo disso, alguns apresentadores de programas aí que se dizem programas policiais, mas são programas de homicídios, de crimes, certo? E eles se servem disso. Então, o que interessa para eles, na verdade, Rogério? O que interessa para eles é o enfraquecimento da Força de Segurança Pública. É que esse policial, ele vá ficar preso e que se garanta a soltura do criminoso. Porque com um criminoso solto, ele tem mais um homicídio para mostrar, mais um corpo ensanguentado para colocar na mesa do trabalhador ao meio-dia. Nós somos o único país onde um programa dessa natureza é permitido se apresentar ao meio-dia. Nós estamos nos acostumando com a criminalidade. Nós estamos ficando apáticos a esse movimento todo. O que está acontecendo? Como é que nós podemos almoçar com o corpo ensanguentado na nossa frente? Como é que nós podemos permitir que dentro de uma comunidade mais carente... É uma mídia que trata o problema da criminalidade, né, diferente do nosso propósito aqui. Nós queremos tratar da segurança pública verdadeiramente para o cidadão, para o cidadão. E como é que nós podemos permitir, por exemplo, e a mídia mostra, umas crianças nem bem formadas ainda, vibrando ao lado de um cadáver. A criança, aí coloca uma tarja preta nos olhos dele, para que aquilo ali, na verdade, eles não serão reconhecidos pela população, mas eles se reconhecem. Rogério, a coisa é tão absurda, Rogério, há uma identificação cultural daquela criança, não é? Com aquele panorama, com aquele cenário. Exato, Rogério. E a coisa é tão absurda, Rogério, que hoje a gente vê, eu como policial, você como policial também, que faz local de crime, a gente chega lá, a criança vibrando e a televisão mostrando. A criança hoje, Rogério, está torcendo que amanhã tem outro cadáver para ele aparecer novamente na televisão.
Então nós precisamos rediscutir o que está havendo. Quando a gente se depara com uma situação como lá em Manaus, onde as pessoas trituram o corpo, ou em Acassus, que eles cortam aos pedaços o corpo do seu inimigo, cometendo uma verdadeira barbárie, e ainda colocam partes do corpo num espeto e assam. Não duvido nem que não tenham se alimentado daquilo. Por que isso, Rogério? Sabe por quê? Porque na realidade, hoje o Estado abandonou a população, hoje o Estado abandonou a sociedade, hoje o Estado abandonou aquela mocinha de 13 anos que vive numa condição difícil e que já tem 2 filhos. 2 filhos que ela não sabe onde o pai foi parar, o pai sumiu. O pai morreu no combate entre eles mesmo lá. Ela mesmo com a dificuldade de criar aquelas 2 crianças. Aí vai até uma delegacia visitar os parentes dela, levam alimentação, então se acostuma com aquele ambiente, volta de lá e se depara com um cadáver no chão. Aquela criança vai se desenvolvendo. Aos 3 anos ela pisa no sangue. Isso é uma coisa que tem que ser dita, tem que ser falada mesmo, porque a imprensa está mostrando e eles não querem falar sobre esse assunto. Essa criança pisa naquele sangue e vai para dentro de casa. E lá ela vai dormir à noite sem nenhum assombro, como nós tínhamos como era criança, quando sabíamos que tinha alguém que tinha morrido ao lado. Hoje essas crianças já não se assustam mais. Aos 7 anos elas vibram ao lado do cadáver, torcendo que amanhã tenha outro. E aos 15 anos ela já vai acender a vida do crime, infelizmente, porque o governo está empurrando isso para eles, certo? Porque ele, no fim, é um cidadão, é uma pessoa de bem, certo? E aí vai cometer um crime contra esse nosso cidadão que está desprotegido, né? E que, no fim de tudo, aí recai essa culpa em nós policiais. Porque nós policiais hoje estamos tratando do efeito. E a causa mesmo não está sendo atacada. Enxugando o gelo, como sempre, né? Eu lembro, a gente está terminando nosso programa, gente, e a gente agradece aqui a presença do Lúcio Franco, Nayara Andrade, né? Estou de QAP ouvindo a nossa Rádio Infinity Sat. Obrigado aí, Lúcio, Nayara. O Leonardo Oliveira, né? O Jonas Cruz também ligado, a gente agradece a participação. Jonas já participa ativamente aí lá do Paraná, viu? É lá do Paraná, de Curitiba. Agora temos aqui o Sirac lá de Santa Catarina também participando, né? Temos aqui, olha só, o Jefferson do Rio de Janeiro, uma pessoa aqui, o Cláudio de Maracanaú, um abraço para Maracanaú. Maracanaú é aquela delegacia de Maracanaú. Nós vamos discutir isso no nosso programa também. Aquilo ali não pode não. Aqueles veículos que tem na frente daquela delegacia, né? É uma coisa absurda. Se chegar um maluco qualquer, como já houve em outras delegacias, e incendiar aquilo ali, isso vai aqui, já vai um aviso que tem que tirar. Já está avisado. Tem que tirar aquilo ali, vai ser outra barbárie que vai se cometer contra a população do nosso estado. Berdão, o problema de Maracanaú é um problema mais sério. Maracanaú, em termos de estruturação das suas delegacias, foi abandonada há muito tempo. Por uma questão de implicância política. Como Maracanaú é reduto do Roberto Pessoa, e ele sempre bateu muito forte nos irmãos Ferreira Gomes, houve um abandono. A delegacia metropolitana de Maracanaú já faz décadas que se promete uma nova delegacia e não se faz. Né? Não tem, aquela delegacia ali não tem condição nenhuma de trabalho. Já morreu um preso lá eletrocutado. Os presos fugiram daquela delegacia, foi pela porta da frente, gente. É um casebre. É um casebre então, mesmo. Aí é na hora que as prioridades, a finalidade pública e o interesse público, não é jogado ao lado, para escanteio, né? em função dos interesses políticos e pessoais de governo. O Maracanaú padece por essa disputa política, não é? Mas também tem uma responsabilidade muito grande da justiça aí, sabe, Rogério? Independente dessa questão política, a interdição porque aqueles veículos que estão lá, eles pertencem a inquérito. E quando o objeto ele passa por uma polícia, delegacia, né? Aqueles não são da polícia. É outro desvio de função. É outro desvio de função da polícia. Nós temos o desvio de função, Polícia Civil cuidando de preso,
né, tendo mini presídio nas nossas delegacias, um absurdo aqui o COD, né, absurdo mesmo, dentro do meio urbano. Nós temos esse caso. Nós temos o desvio de função, que já foi até instituído como determinação mesmo, para nós estarmos fazendo conciliação dentro de uma delegacia. Ou seja, ontem o policial pegou uma notificação, levou para um cidadão, certo? Para informar a ele que ele deveria comparecer à delegacia na segunda-feira ou terça, sei lá, né? Para tratar de um assunto, de uma água que está caindo sobre o muro dele. Então, quem vai discutir esse assunto, ou seja, saiu um policial com a viatura e na segunda-feira vai ter outro policial para atender esse. Então, desviando a nossa função do verdadeiro objetivo, que é investigar e coibir essa criminalidade que aí está. Outro desvio de função é o policial ficar numa permanência hoje, cuidando de veículos, de motos, de carros em grande quantidade, quando seria atribuição da justiça, porque pertence à justiça. Sem contar, só para concluir, né, que a nossa pasta está gastando com água, luz, saúde, galpões alugados para manter esses veículos, tudo saindo da pasta da Polícia Civil, o nosso dinheiro saindo pelo esgoto, enquanto a Justiça não está explicando como é que ela não resolve esse problema de julgar pelo menos os casos que são para ser julgados. Berdan, sabe qual é a minha sensação? Só para concluir, nós já estamos terminando, de que a sociedade está sentindo que ela precisa da polícia, mais do que nunca. Ela tem sentido isso. É verdade. Não é? Ela viu agora que a coisa é mais séria, não é? Não é esse crime tão pavoroso, ele não está tão distante, principalmente da classe média. Chegou, não é? E nós podemos ter outro desdobramento. Nós só temos aqui 2 minutinhos, não é? O Silvano, ele grande também, abraço para o Silvano, também policial civil. Sempre fazendo aqui suas observações, Silvano, não é? A gente agradece. Ele fala da mal remuneração, né? Também é um texto grande, Silvano, mas a gente mais uma vez agradece a tua participação, né? Também tem aqui o Lúcio Franco, que eu já falei. Sim, né? Um abraço também para o Lúcio Franco. A gente vai, eu também queria agradecer aqui, eu tive, no meio da semana a gente teve contato com alguns colegas policiais civis que elogiaram muito o programa, viu, Berdan? Isso. Apesar de nós estamos ainda num projeto inicial. São pilotos ainda, né, Rogério? A gente está ainda começando isso aí, que é uma novidade. Isso aqui não existe, esse formato não existe, não, sabe? Inclusive a gente pede aí o apoio dos colegas, né? Policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários, guardas municipais, agentes de trânsito, que o programa é de todos. A gente aqui quer tratar dessa problemática com quem conhece, né? E a gente pede sempre a colaboração e o apoio no sentido de prestigiar-nos, né? E estar conosco todo final de semana. Então, assim, eu quero aqui agradecer os colegas lá da Delegacia dos Crimes contra a Fé Pública, o Alexandre e a turma dele lá, que encontrou a gente na semana aí, disse que é muito bom programa. Obrigado, Alexandre, pela audiência. Agradecer também os meninos lá do Fé Pública, que combate o crime do colarinho branco. É isso mesmo, né? Que também precisa ser estimulada. Ser prestigiada. Aquela delegacia, ela precisa... É ali que a gente vai encontrar o chefe do cartel. Pois é, agradecer também aqui os meninos do 23º, né? Que tiveram também com a gente lá na DECAP e falaram do programa. E o Almir, ele é inspetor de polícia, eu não lembro mais da delegacia dele aqui, inclusive estou com meu telefone, estou sem o telefone agora, mas ele disse que ele assiste sempre o programa, Berdan. Inclusive ele estava querendo saber do último programa com o defensor Emerson Castelo. Felizmente parece que o problema foi no satélite, viu? Pois é. Parece que... É porque ele disse que está fazendo um estudo científico e está usando o nosso programa também. Bom, obrigado, Almir. Obrigado. Como base de investigação, né, da pesquisa dele. Inclusive, queria muito conversar com ele, quem sabe ele poder nos prestigiar com a presença. Com certeza. Então é isso, eu agradeço, desculpa
Eu não sei nem qual Rogério, o adjetivo. na verdade, não há o que desculpar. Eu acredito que hoje a gente faz um programa muito aberto com a população, com os órgãos de segurança, com nossos colegas todos, né? Dentre esses que você salientou aí da segurança também, tem os da vigilância privada, né? O Wellington lá, que nos acompanha sempre até participando, né? Um grande abraço a ele e todos os colegas da vigilância que também colaboram com a segurança pública, né? Intercede muitas vezes. A população se sente garantida também com vigilantes, sabe? A gente tem que chamar atenção porque tem muitos vigilantes trabalhando à noite sozinhos, à mercê dos criminosos. E é comum também. A gente... É uma categoria também que não é uma categoria que faz uma não atividade pública, né? Mas é muito próximo da gente. É muito próximo. O público. E eles estão sendo vítimas agora de ações de criminosos, entendeu? Então, que preste atenção aí. Tem um senador que parece que é dono de uma empresa dessa natureza aí. Então, vamos prestigiar esses homens, vamos mesmo. Aí fazer um plano de trabalho que já chega a nós policiais aí, que estamos arriscando a vida pelo cidadão, mas nós faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso... a gente consegue viver bem com isso, né? Embora... mas eles vigilantes não precisam desse tipo de sofrimento não. Deixa a gente sofrer, que por enquanto a gente está aguentando. Então é isso, muito obrigado pela participação de todos, né? A gente espera encontrar no próximo final de semana, no sábado às 11 horas, o programa semanal, né? Que discute a segurança pública de uma forma nunca vista, tanto na mídia convencional como na mídia alternativa. Então nós estamos aqui propondo um novo formato de discussão, tratado das questões de forma aberta e clara. Isso, e sempre contando com a participação, sem medo. Sempre contando com a participação de especialistas no assunto, né? No próximo final de semana nós vamos trazer aí, o tema vai ser sobre vamos trazer os familiares vítimas, né? Os policiais vítimas, né, de homicídios. Vamos tratar disso e se der, vamos também tratar de outras questões relativas ao tema. Eu agradeço mais uma vez meu amigo aqui, Alberdan. Tamo junto aí, Alberdan. Um prazer, Rogério. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite aí de participar aqui, viu? Acabou de ouvir Segurança em Debate. De volta sábado às 11 da manhã na sua Infinity Sat. 12:03.